Salve, salve, meu povo! E aí, bocós da segunda série? Bom, não? Bora aqui para mais uma aula de biologia. Nessa semana, nós vamos falar sobre o reino fungi, tá? Então, essa semana, nós vamos ver aí as características gerais dos indivíduos do reino fungi. Lembrando que nós estudamos vírus, estudamos reino monera, reino protista. Agora, a gente vai para o reino fungi. Primeira coisa, qual é o objetivo da nossa aula? O objetivo dessa aula seria reconhecer as principais características dos fungos quanto à nutrição, à reprodução e aos ambientes em que eles vivem, né? Então, o reino fungi aí, ele é composto pelos fungos. E quem são esses fungos? Nós vamos falar desde cogumelos, orelhas de pau, mofo, bolor. Então, existem milhares, milhões de espécies de fungos na natureza, e eles são de extrema importância para o meio ambiente, porque são decompositores, tá? São utilizados em larga escala na indústria alimentícia, são utilizados em larga escala na indústria farmacêutica, produção de medicamentos, né? Então, o foco da nossa aula é o reino fungi. Então, bora lá. Primeira coisa, características gerais dos indivíduos do reino fungi. Como eu falei, quem são eles? Aqui nós temos como representantes, ó, os cogumelos, o mofo, o bolor, fungos unicelulares chamados de leveduras, popularmente conhecidos aí como fermento biológico ou fermento de padaria. Nós temos as orelhas de pau, as trufas, dentre outros. Trufa, não estou falando do chocolate não, tá? A trufa chocolate, ela foi criada baseada na trufa fungo, tá bom? Então, ó, primeiro, todos os fungos são heterótrofos, ou seja, não produzem o seu próprio alimento. Os fungos não apresentam tecidos verdadeiros, são indivíduos mais simples, né? Alguns são unicelulares, outros são pluricelulares, ou seja, alguns possuem apenas uma célula, enquanto outros possuem várias células. E são eucariontes, tá? Galera, antigamente os fungos, eles eram incluídos no reino animal, porque eles têm todas as características de um animal. São heterótrofos, são eucariontes e grande parte pluricelular. São as características de um animal. Por que os fungos foram excluídos do reino animal e criou-se um reino só para eles? O reino fungi. Por causa desse detalhe aqui, ó. Os fungos são indivíduos extremamente simples, eles não formam tecidos verdadeiros. Se eles não formam tecidos verdadeiros, eles não possuem órgãos, eles não possuem sistemas. Animais são complexos, têm tecidos, têm órgãos, têm sistemas, tá? Então, aqui, ó, heterótrofos, uni- ou pluricelulares, eucariontes, né? Não possuem tecidos verdadeiros. Continuando aqui, ó. Outra característica de animal, ó, os fungos reservam glicogênio, é o carboidrato de reserva, assim como os animais, assim como a gente. Aqui, ó, o carboidrato de reserva dos fungos é o glicogênio. Nós também armazenamos glicogênio. Nós armazenamos o glicogênio como uma fonte de reserva energética, armazenamos nos nossos músculos e no nosso fígado. Com relação à digestão fúngica, ela é extracorpórea, ela ocorre fora do corpo. Como assim? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar um alimento que está apodrecendo, tipo uma fruta grande, tipo uma laranja. Conforme ela vai mofando, forma aquela camadinha verde, né, de mofo por fora, e ela derrete por dentro. Você pega, ela tá mole. Tomate. Tomate, quando vai putrefando, quando vai apodrecendo, ele literalmente derrete. Por quê? Os fungos, eles se espalham pelo alimento, né? E liberam enzimas digestivas no alimento. Aí esse alimento, ele vai se degradando, se decompondo, e os fungos vão absorvendo os nutrientes, tá? Outra característica do fungo, a célula fúngica, ela possui, além da membrana plasmática, uma parede celular. Só que não é uma parede celular de celulose, igual a célula vegetal. É uma parede celular formada por um carboidrato chamado quitina. Quitina é um açúcar, tá? É um carboidrato, é um polissacarídeo. Beleza? Professor, e onde é que a gente encontra os fungos? Os fungos, eles se desenvolvem em locais quentes, úmidos e escuros. Vocês podem ver como é que quando que a sua casa começa a mofar, quando começa a dar bolor, principalmente no guarda-roupa, no fundo do guarda-roupa, atrás do guarda-roupa, né? É quando tá chovendo, não é? Então, quando tá úmido.
Quando chove pra gente, é na época do nosso verão, então tá calor, então tá quente e úmido. E você pode ver que os fungos eles se desenvolvem mais em locais escuros, é lá no fundo do seu guarda-roupa, é no fundo do armário, né? Então fungos se desenvolvem, eles crescem em locais quentes, úmidos e escuros. Detalhe muito importante aqui, ó, os fungos juntamente com as bactérias, eles são decompositores, eles decompõem a matéria orgânica, promovendo a reciclagem natural dos nutrientes, né? Devolvendo aí os nutrientes para a natureza. Olha só a estrutura de um fungo, tá? As células fúngicas são denominadas de hifas. Um conjunto de hifas forma o que a gente chama de micélio. Então, por exemplo, quando você vê um cogumelo, você está andando ali numa região de mata, você está andando no pasto, aí você vê aquela estrutura do cogumelo. O que você está vendo ali, gente, não é nem a metade do fungo, tá? A maior parte do fungo, aqui no caso de um cogumelo, fica entranhada na terra, esse emaranhado aqui, ó, essas ramificações não são raízes, porque não é planta. Essas ramificações são chamadas de hifas. E o conjunto de hifas forma um micélio. Então, por exemplo, é muito comum, né, na geladeira os alimentos perderem, como por exemplo, queijo. Queijo mofa muito facilmente, né? Aí você vê lá o queijo mofado, vai lá, tira só aquele pedacinho que você tá vendo do mofo e joga fora e come o resto. Quando você tirou aquele pedacinho, você acha que você eliminou o fungo? Eliminou não. A maior parte do fungo vai estar entranhada naquele alimento, que são as hifas, que nem sempre são visíveis a olho nu, tá bom? Então, se algum alimento mofar, joga fora. Não adianta tirar só um pedacinho superficial achando que você está eliminando o fungo, não. Pelo contrário, a maior parte dele está aí. As hifas vai estar ali. As hifas vão estar literalmente entranhadas na matéria orgânica, entranhadas no alimento. Ah, professora, mas o que tem se eu comer? Gente, pode dar nada. Ou pode dar uma mega infecção intestinal, que vai causar aí dor estomacal, levar aí a diarreia, entendeu? Vômito, tá? Então, vamos evitar, né? Mofou o alimento e joga fora, que é mais fácil, tá bom? Com relação à nutrição, os fungos eles apresentam aí alguns tipos bem específicos de nutrição, né? Vamos falar primeiro sobre os saprófagos. Saprófagos são a mesma coisa que os fungos decompositores. Então, fungos saprófagos ou decompositores são aqueles que se alimentam de matéria morta. Promove aí a decomposição da matéria, tá? Se alimentam de matéria morta, beleza? Aqui, ó. Então, decompositores ou saprófagos, eles são de extrema importância para o meio ambiente. Eles são de extrema importância ecológica, porque eles promovem aí a reciclagem da matéria orgânica através da decomposição dessa matéria orgânica. Como eu falei, juntamente com as bactérias, os fungos são decompositores, tá? Olha aqui, a laranja mofada, o tanto que ela fica estranha, toda esverdeada e toda esquisita, né? Continuando, alguns fungos são parasitas, eles podem parasitar tanto animais quanto vegetais, né? Na nossa espécie, na espécie humana, os fungos causam doenças que nós chamamos de micoses, tá? Então, uma micose é uma infecção fúngica, é uma doença causada por fungo, né? Nós temos, por exemplo, o mais comum, a gente chama popularmente sapinho, ou a candidíase, como nessa foto aqui, ó, existe a candidíase bucal ou candidíase labial. Existe também a candidíase genital, tá? Que ocorre tanto nos homens quanto nas mulheres. A candidíase é causada por um fungo chamado Candida albicans. Aqui nessa imagem a gente tem aqui, ó, a frieira, também chamada de pé de atleta, é uma micose, tá? Aqui, ó, nós temos uma ferida causada aqui por uma infecção fúngica. E eles podem causar problemas mais graves na nossa espécie, como uma infecção fúngica que ocorre nos pulmões, chamado de histoplasmose, tá? Então, os fungos, eles podem ser de vida livre, mas alguns são parasitas, causando doenças aí, tanto em animais quanto em vegetais. Na nossa espécie, eles causam as chamadas micoses, como é o caso do sapinho ou candidíase, da frieira ou pé de atleta. Causam infecções nas unhas, que são chamadas de tinhas. Pode causar aí o pano branco, que é uma infecção na pele, é uma dermatite, que é causada por fungos, né? E pode causar também a
toxoplasmose, que é uma infecção pulmonar. Aqui, ó, mais algumas imagens de infecções fúngicas, ó. Aqui, essa primeira aqui, ó, número 1, a gente está vendo aqui a Frieiro pediatleta. Aqui no 2 é a candidíase labial, ou sapinho. Aqui no 3, ó, é uma tinha, uma infecção na unha. Aqui no 4, candidíase genital nos homens. Aqui no 5, aqui, ó, candidíase genital nas mulheres. E aqui no 6, um exemplo de pano branco, que é uma infecção de pele causada por fungos. Em plantas, os fungos também causam doenças, tá? Existem as chamadas ferrugens, como a ferrugem asiática, que afeta as plantas de soja, a vassoura de bruxa, que afeta as plantas de cacau. Tem também a cigatoga, que afeta as plantas de banana, né? Aqui, ó, um exemplo que eu coloquei para vocês é a ferrugem do cafeeiro, que é uma doença provocada por um fungo que ataca aqui as plantações de café. Então, fungos podem parasitar tanto animais quanto vegetais, tá bom? Tem fungos que parasitam animais, galera, de uma maneira que eles afetam até mesmo o sistema nervoso dos animais. Existe um fungo chamado aí, que está rolando pela internet já tem um tempo, que ele é chamado de fungo zumbi. Esse fungo chamado de fungo zumbi, que é o Cordyceps, ele ataca, existem várias espécies de Cordyceps, e eles afetam insetos, como por exemplo a formiga, tá? Eles atacam formiga, gafanhotos, borboletas, grilos, louva-a-Deus. Então, são fungos que atacam, que parasitam insetos. Aí, no caso da formiga, ele se aloja no sistema nervoso da formiga, literalmente no cérebro da formiga, né, no sistema nervoso, nos gânglios cerebróides, ou gânglios cerebrais, porque ela não tem um encéfalo, não tem um cérebro, e literalmente afeta o funcionamento desse sistema nervoso. Ele obriga a formiga a ir para um local mais afastado do formigueiro possível e mais alto possível. Por quê? Porque aí esse fungo ele vai se reproduzir e vai liberar esporos para o meio. Quanto mais alta a formiga estiver, maior a chance desses esporos serem levados pelo vento e afetar outros insetos. Aí é óbvio que quando ele está nesse momento de reprodução, que ele cresce bastante, ele sai do corpo da formiga, geralmente pela cabeça, e ela morre. Então esse fungo afeta o comportamento do animal. Aí é chamado de fungo zumbi. O nome científico é Cordyceps. Temos também fungos simbióticos. O que é um fungo simbiótico? É um fungo que vive numa associação mutualística com outros seres vivos. Uma associação mutualística é o tipo de associação em que um indivíduo obrigatoriamente depende do outro para sobreviver. Então, no mutualismo ou na simbiose aqui, dois indivíduos se juntam e um depende do outro para a sobrevivência. Nós temos como um exemplo aqui, ó, de fungos simbióticos as micorrizas e os líquens. As micorrizas são associações de fungos com raízes de plantas, tá? O fungo, ele se gruda, ele se junta, ele se une à raiz da planta, aí a planta faz fotossíntese e dá alimento para o fungo. Em troca, o fungo fornece alguns nutrientes para essa planta, como por exemplo um nitrogênio que a planta não consegue absorver diretamente do solo. Uma outra associação mutualística aqui de fungos são os líquens, que é a associação de fungos. O líquen é a associação de fungos mais algas. Essa imagem que vocês estão vendo aqui. Quem nunca? Acho que todo mundo já viu isso aqui em tronco de árvore. Se vocês andam aqui pela escola, vocês já viram isso aqui nos troncos das árvores. Parece que o tronco da árvore está mofando, né? Mas não é que ele está mofando. Isso aqui é uma associação mutualística entre fungos e algas, tá? A alga realiza fotossíntese e fornece alimento para o fungo. O fungo retém água do meio e fornece para a alga realizar a fotossíntese, tá bom? Então, aqui de novo, mais uma imagenzinha de líquens, associações mutualísticas de fungos mais algas. E temos aqui os fungos predadores, que é o que eu falei para vocês. Por exemplo, aqui nessa imagem 1, ó, a gente tem o Cordyceps. Não sei se estão conseguindo ver a imagem, que aqui tem uma aranha, e esse troço que está saindo da cabeça da aranha aqui, ó, é um fungo. Esse aqui é o Cordyceps, que é um fungo chamado de fungo zumbi, que ele parasita insetos, tá?
Aqui nessa imagem 2, ó, a gente tem uma micrografia de um fungo parasitando um verme, parasitando uma lombriga, um nematóide. Nossa, professor, então um parasita parasitando o outro? Literalmente, um parasita parasitando o outro. Com relação à reprodução, os fungos podem se reproduzir assexuadamente e sexuadamente. A principal forma de reprodução assexuada dos fungos é o brotamento. O que é o brotamento, gente? É um termo. Brotamento é a formação de brotos, tá? Então, brotamento consiste na formação de brotos ou gêmulas, que geralmente se separam do original. Vocês já pararam para pensar que você vai lá no mercado, compra um pão. Você leva o pão para casa, aí você comprou um saco de pão. Vamos pegar o pão de forma. Você comprou um saco de pão de forma, aí você come alguns, aí você esquece daquele pão, guarda lá no armário. Depois de uma semana você lembra do pão. Quando você vai lá pegar o pão tá mofado. De onde que veio aquele mofo, gente? De onde é que veio aquele fungo? O pão estava guardado no armário. Ou então você vai no mercado e compra uma laranja, guarda ela na geladeira. Se você não consumir depois de uma semana, duas, tá lá a laranja mofada. Como que ela mofou dentro da geladeira? Entendam que no ar, no meio ambiente, no ar que a gente respira, ele é cheio de esporos fúngicos. É cheio de esporo de fungo. Esses esporos se depositam nas superfícies e se depositam nos alimentos. Com o tempo, a partir desses esporos, os fungos vão se desenvolvendo. Então, no ar que a gente respira é cheio de esporos e até mesmo cheio de brotos de fungo. Então, esses esporos e esses brotos se depositam sobre a matéria orgânica, sobre os alimentos e vão se desenvolvendo, fazendo com que os alimentos mofem, putrefem ou apodreçam, tá? Então, uma forma de reprodução assexuada. Primeiro, brotamento, formação de brotos. Segunda forma aqui, ó, fragmentação. Seria o fragmento do micélio. O micélio, que é o conjunto de hifas, ele vai se fragmentando, ele vai se partindo, formando aí novos micélios. Ou a esporulação, que é a forma mais comum de reprodução fúngica, é a esporulação, que é a produção de esporos, tá? Então, os esporos são produzidos através de sucessivas divisões mitóticas ali do fungo. Aí eles produzem esses esporos, os esporos são liberados na atmosfera, se depositam sobre a matéria orgânica e começam a decompor essa matéria orgânica. Sabe por que a gente não mofa? Porque a gente toma banho constantemente, porque a gente tem na nossa pele uma proteção natural, a gente tem bactérias na pele, tem fungos na pele que nos protegem de outros micro-organismos. Se não fosse o fato da gente tomar banho constantemente e de ter a nossa proteção natural, até a gente ia mofar, gente. Sério. Cabelo. Se você não lava seu cabelo direito, ou se você lava seu cabelo e deixa ele molhado constantemente, o cabelo mofa. Mofa e mofa muito. Aí, ó, então as formas de reprodução assexuada foi o brotamento, a fragmentação e a esporulação. Com relação à reprodução sexuada fúngica, ela ocorre com um processo chamado conjugação, que é a fusão de hifas, igual a gente vê aqui, ó, nesse ciclo. Ó, você tem aqui uma hifa de uma espécie A e uma hifa de uma espécie B. Essas hifas se fundem, formando um novo indivíduo, tá? Então, fungos também se reproduzem sexuadamente através da conjugação, que é consiste no processo de fusão das hifas. Galera, dentro do reino fungi, nós temos alguns filos, tá? Então, eu vou só comentar aqui a classificação dos fungos dentro do reino fungi dos filos. Primeiro filo, chamado de zigomicetos, também chamado de ficomicetos. São fungos simples, né? Que não formam estruturas aí mais complexas, chamadas de corpo de frutificação. Né? Exemplo, o cogumelo, aquela parte do cogumelo que a gente está vendo, chama-se corpo de frutificação. Os zigomicetos são fungos simples que não formam esse corpo de frutificação. Quem são eles? O mofo e o bolor. Segunda classificação, os ascomicetos. Né? Aqui, ó, os ascomicetos, eles já formam um corpo de frutificação, que é denominado de ascocarpo. Quem são eles? Leveduras e alguns parasitas, tá? Aqui, por exemplo, a gente vê aqui o fungo, o Penicillium notatum, que é aquele fungo que deu origem à penicilina, é um exemplo de ascomiceto. Um outro exemplo aqui de Penicillium, ó, todo desenvolvido em placa de Petri em meio de cultura, é um exemplo de um ascomiceto. Aqui, ó, o fungo
que desenvolve uma doença no trigo chamada de esporão do centeio, tá? Desse fungo, gente, se retira a substância que produz o LSD, que é uma droga sintética, tá? Também chamada aí de ácido, beleza? Então, ascomicetos, leveduras e parasitas. Basidiomicetos. Os basidiomicetos, eles formam um corpo de frutificação grande, bem visível, chamado de basidiocarpos. Os basidiomicetos popularmente são chamados de cogumelos, como é o caso do champignon, como é o caso do shiitake. Então aqui a gente tem um cogumelo chamado Amanita muscaria, aqui a gente tem o champignon, aqui a gente tem o shiitake, aqui a gente tem orelhas de pau, que também são basidiomicetos, tá? Professora, eu tenho que decorar isso? Não, gente, essa classificação é só a nível de curiosidade. Deuteromicetos, tá? São chamados de fungos imperfeitos ou inferiores ou secundários, tá bom? Aqui, ó, dentro dos deuteromicetos, nós temos, por exemplo, o Candida albicans, que causa a candidíase, e o Trichophyta sp, tá? Aqui a gente tem a imagem do Candida albicans aqui nessa figura, ó. O Candida albicans causa aquela infecção chamada candidíase. Existe tanto a candidíase labial quanto a candidíase genital. O Trichophyton causa aí infecções na pele, principalmente nos pés, tá bom? Vamos falar agora com relação à importância dos fungos. Importância ecológica, já falei, são decompositores, promovem a reciclagem da matéria orgânica. 2, produção de alimentos. Os fungos são utilizados aí para produzir queijos, por exemplo, aqueles queijo importado, mofado, ruim, amargo, caro, como o gorgonzola e o camembert. São queijos, literalmente o queijo é mofado, gente. Esse queijo aqui, ó, esse número 1 aqui, ó, o gorgonzola, o povo pega esse queijo, coloca num barril de madeira, num local, geralmente é como se fosse uns porões, sabe? Todo de madeira também o local todo climatizado, quente e úmido, deixa o queijo uns 3 meses dentro de um barril de madeira mofando, depois vai lá e pega e vende por um preço absurdo. Vocês já experimentaram? Amarga até a alma. Esse aqui, o 2, ó, é o camembert, também amarga pra caramba. Ele tem uma camada, parece um veludo, que é uma camadinha de fungo por cima, e por dentro ele é molinho, chega a derreter. Por quê? Porque aquele fungo penetrou ali, liberou a enzima digestiva e ele fica bem mole, parece que derrete. Também é horrível, amarga. Eu sou pobre não tem paladar para esse trem, não. Aqui, ó, duas imagens do champignon. Ele aqui em ambiente natural, esse aqui é o champignon in natura. Aqui é o champignon já pronto para vender aqui, industrializado em conserva, tá? O nome científico do champignon é Acaricus brunescens, tá bom? Aqui, ó, os fungos também são utilizados na produção de alimentos, utilizados na produção de pão. É aquele chamado fermento biológico, essa imagem aqui, ó, fermento biológico ou fermento de padaria. Dentro desse saquinho, galera, tá cheio de fungo. É uma levedura, um fungo unicelular. A levedura é um fungo unicelular, ou seja, só tem uma célula. Esse fungo unicelular que compõe o fermento de padaria é chamado de Saccharomyces cerevisiae. Esse fungo realiza o processo de fermentação alcoólica, tá? Então ele é utilizado aí na produção de pão, na produção de rosca, tá bom? É o fungo, o fermento biológico, também chamado de fermento de padaria. É um saquinho cheio de leveduras chamado Saccharomyces cerevisiae. Esse mesmo fungo, o Saccharomyces cerevisiae, ele também é utilizado através da fermentação alcoólica, ele é utilizado para a produção de bebidas alcoólicas fermentadas, como é o caso da cerveja. A cerveja ela é produzida através de um processo de fermentação alcoólica realizada por essa levedura, esse fungo unicelular chamado Saccharomyces cerevisiae, tá? Para quem não lembra, a fermentação é um processo anaeróbico. Vamos relembrar aqui rapidinho como é que ocorre a fermentação alcoólica? Então, ó, fermentação alcoólica. Lembrando, primeira coisa, a fermentação é um processo anaeróbico, ou seja, ocorre na ausência do oxigênio. Durante a fermentação, moléculas de glicose, elas são degradadas em outros compostos. No caso da fermentação alcoólica, as moléculas de glicose, elas são quebradas, produzindo etanol, mais
CO2, que é o gás carbônico, mais 2 ATPs, que é a energia que o micro-organismo que realiza a fermentação utiliza. Então, micro-organismos fermentadores realizam a fermentação para obtenção de energia. Aí, no caso da fermentação alcoólica, o etanol, o álcool. Então, produção de bebida, você vai lá e isola o etanol. No caso da produção de pão, o álcool permanece na massa e vai evaporar quando você levar o pão ao forno. E o que faz a massa crescer é o gás carbônico produzido durante o processo. Então, para que você utiliza o fermento numa massa? Não é para a massa fermentar, para a massa crescer? Como que ela fermenta? O fungo presente naquele fermento biológico pega toda a glicose presente na massa do pão, degrada essa glicose e produz etanol, álcool, gás carbônico e ATP. O gás carbônico é o que faz a massa crescer, no caso da produção de pão e de rosca, tá? Ah, professora, então por que eu como pão, rosca e não fico bêbado? Você não vai levar para o forno, não vai assar? Quando assar, o álcool evapora. Ah, então quando eu estou comendo pão e arroz, que eu estou comendo fungo? Não. Quando você levou para o forno, o álcool evapora e o fungo morre, tá bom? Os fungos também são utilizados em larga escala na produção de medicamentos. O primeiro antibiótico da história da humanidade foi a penicilina. A penicilina foi descoberta acidentalmente aí, em 1928 por um médico chamado Alexander Fleming. Tá? Ele estava lá em seu laboratório fazendo cultura de bactérias. Aí ele fez várias culturas de bactérias lá e colocou nas plaquinhas de Petri. Aí chegou um dia, ele teve que ficar 2 semanas longe do laboratório. Acho que ele tirou férias, foi passear e largou as culturas de bactéria no laboratório, não descartou. E algumas culturas ele deixou aberta, deixou destampada. Quando ele voltou das férias, ele percebeu que aquelas culturas que ficaram destampadas, que naquelas culturas tinha se depositado alguma coisa que matou as bactérias presentes naquele meio de cultura. Ele isolou aquele micro-organismo e descobriu que era um fungo. A esse fungo ele deu o nome de Penicillium notatum. Esse fungo produz uma toxina que elimina bactérias. Essa toxina recebeu o nome de penicilina e foi o primeiro antibiótico da história da humanidade, descoberto por acidente em 1928. Alguns fungos também, galera, eles são venenosos, eles são extremamente perigosos. Alguns são alucinógenos, né? E outros levam à morte. Por exemplo, aqui, ó, esse fungo que a gente está vendo aqui é o Amanita phalloides. Cerca de 50 gramas desse fungo pode matar uma pessoa de até 68 quilos. Então, 50 gramas, um cogumelo desse que a pessoa ingerir, ela morre literalmente intoxicada. Isso aqui causa paralisia renal e paralisia hepática. Paralisa os rins, paralisa o fígado, acabou, morreu, tchau, beijo. Um outro exemplo de um fungo perigoso aqui é o Amanita muscaria. Olha o tanto que ele é lindo, gente. Aqui é cogumelo do Mario, vocês lembram? Quem que jogou Mario? Jogou Mario Bros lá no Nintendo. Não sei se vocês lembram que no joguinho, o Mario, quando ele recebia os funguinhos, o olho dele começava a girar assim, colorido. Tava mostrando que literalmente quando ele comia aquele fungo, ele começava a alucinar. O Amanita muscaria é um fungo alucinógeno, extremamente potente, que se ingerido em excesso pode levar à morte. Aqui, ó, um outro alucinógeno, o psilocibe. Do psilocibe, dele se obtém uma substância alucinógena chamada psilocibina. É um dos alucinógenos mais potentes e mais utilizados hoje aí nessa era de vocês aí, tá? Porém, se utilizado, principalmente utilizado em excesso, esse alucinógeno pode causar danos irreversíveis no sistema nervoso. Eu não sei se vocês já ouviram falar casos aí, pessoas que fizeram chá de cogumelo, tomaram chá de cogumelo e entraram numa viagem que nunca mais voltaram. Isso acontece? Acontece. Tem gente que vai viajar literalmente, que usa esses alucinógenos pesados, presentes nos cogumelos, sofre uma lesão permanente no sistema nervoso que a pessoa fica surtada pro resto da vida. Aqui, ó, um outro exemplo de fungo perigoso é o Clavíceps purpúrea, que é um fungo que parasita o trigo, parasita o centeio. Ele produz uma substância tóxica chamada ergotamina. É dessa substância, da ergotamina, que se extrai o LSD.
tá? Que é o dietilamida do ácido lisérgico, chamado de ácido, que o povo toma aí nas festas eletrônicas. Tem também fungos que eu esqueci de falar, gente, que causam doenças gravíssimas para o nosso organismo, podendo levar até a morte. Tem um fungo que ele se desenvolve em grãos mal estocados, como o caso de grãos de amendoim, grãos de trigo, tá? Esse fungo, ele se desenvolve em grãos, ele produz uma toxina tóxica que se acumula nos grãos e a gente, ao ingerir esses grãos, podem desenvolver problemas seríssimos no fígado e nos rins. Tá bom? Eu só esqueci o nome dele agora, mas agora no próximo slide eu já mostro ele aqui, tá? Gente, continuando aqui, ó, finalizando a nossa aulitia, aqui está falando de fungos tóxicos, né? Tem, por exemplo, esse cogumelo aqui chamado Amanita panterina, que é um cogumelo tóxico também, que se ingerido pode levar à morte. Tá? E por último, igual eu falei no slide anterior, existe uma espécie de fungo chamado de Aspergillus flavus. Esse fungo, ele é muito encontrado em grãos, como por exemplo o grão de amendoim, né? Esse fungo, ele produz uma toxina chamada de aflatoxina, que quando ingerida, ela aumenta muito o risco de se desenvolver câncer de fígado, tá? Então, Aspergillus flavus produz aqui aflatoxinas e um composto chamado ácido ciclopiazônico, que são tóxicos para a espécie humana, que quando ingeridos causam efeito tóxico nos animais, no caso, na espécie humana também. No nosso caso, eles aumentam aqui o risco de se desenvolver um câncer de fígado, tá? E eles são encontrados principalmente em grãos como o amendoim, beleza? Para finalizar a nossa aula, ó, o alimento mais caro do mundo é um fungo chamado de trufa, tá, gente? Aqui a gente tem uma imagem da maior trufa do mundo, tá? Que ela foi vendida em um leilão por 330 mil dólares. Essas trufas, elas são caríssimas, elas são raríssimas. Um prato, qualquer alimento com a trufa, literalmente é caríssimo. Por quê? Porque elas são raras, elas não podem ser cultivadas. Elas brotam naturalmente em locais com solo específico e um clima específico, tá? Uma trufa aqui é uma micorriza, é uma associação de um fungo com a raiz de uma planta, tá bom? Então, isso aqui é raríssimo, gente. Não sei que gosto que tem, nunca nem vi. Eu suponho que deve ser muito ruim, mas, né, gosto não se discute, tá? Com isso aqui a gente encerra a nossa aula de hoje, tá? Beijos para todos vocês. Não se esqueçam, assistam a aula, resolvam as atividades da lista e qualquer dúvida me chama lá no grupo, tá bom? Beijo, meu povo. Até a próxima.